Senhor, muito obrigada, Pai, por mais uma vez estarmos juntos, reunidos na Tua casa. Como alegra o nosso coração, como alegra o Teu coração, Senhor. Mais uma vez nós nos lembramos que somos povo de Deus. Somos o Teu povo, Senhor. Somos aqueles a quem o Senhor deu nome, a quem o Senhor fez família do Senhor na terra. Muito obrigada pela Tua presença no nosso meio, porque nós nos reunimos com um coração desejoso, Pai, de conhecer mais de Ti, de estarmos mais perto do Senhor, de termos mais, Senhor, da revelação que o Senhor fez para nós, de conhecermos mais a Tua palavra, o Teu Filho Jesus Cristo, a salvação por meio dele, o amor que vem de Ti. Enche os nossos corações nessa manhã, Senhor, mais uma vez, de amor pelo Senhor, de amor pela Tua palavra, de amor pelo Teu plano perfeito para nós que não falha. Por meio da Tua palavra, Senhor, renova a nossa fé nessa manhã. Renova a nossa esperança, Deus, renova, Pai. Renova-nos em Ti, reaviva o nosso coração na Tua presença. Que nós possamos atentar a nossa mente, o nosso coração, para quem o Senhor é, para o que o Senhor fala, para o que o Senhor faz. O Senhor é o mesmo Deus ontem, é hoje e sempre será. Nós glorificamos o Teu nome nessa manhã, Senhor. O nosso coração é grato a Ti e nós dizemos que queremos mais do Senhor. Que Teu Espírito venha falar ao coração de cada um de nós e trazer a revelação que cada um precisa, Senhor, para aplicar no dia a dia, na vida, Senhor, na estrada pela qual o Senhor tem nos feito caminhar. Faz de nós, Senhor, o povo que se chama pelo Teu nome, que se reúne em Teu nome, meu Deus, e nos faz experimentar o poder da Tua presença nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos continuar em Êxodo 19. 19 não, 20. Hoje nós vamos para o terceiro mandamento. Nós estamos na parte em que o Senhor vai revelando a Moisés, ali no alto do monte, os 10 mandamentos. Então, Êxodo 20, versículo 7. No terceiro mandamento, o Senhor vai dizer assim: Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Então, para a gente começar a falar sobre o que significa tomar o nome de Deus em vão, existe toda uma teologia acerca do nome de Deus. E é claro que a gente não vai conseguir nenhum consenso, nem esgotar esse assunto, e nem é o nosso objetivo aqui hoje, porque nem os grandes teólogos têm um consenso sobre isso. Isso não é um assunto fechado, porque quem se atenta um pouquinho mais estudando a Bíblia vai ver que o Senhor é chamado de várias formas ao longo das Escrituras. E também, no decorrer de algumas das nossas aulas, nós já nos detivemos em algumas revelações específicas do Senhor acerca do seu nome. E hoje a gente vai lembrar de algumas delas. Então, para começar, nesse texto específico, nesse contexto que a gente está estudando, o contexto de Êxodo, o Senhor se revelou, primeiramente, a Moisés. Então, quando a gente vai aqui em Êxodo capítulo 3, é quando o Senhor chama Moisés lá na sarça e o Senhor se apresenta para Moisés. E conta todo o plano de salvação que Deus tinha. Deus vai dizer para Moisés: então, eu sou Deus, eu estou ouvindo o clamor do meu povo e eu vou libertar o meu povo. Em Êxodo 6, o Senhor aparece de novo para Moisés e manda Moisés falar com Faraó, manda Moisés falar com o povo
E Moisés, ali, ainda com medo, ele vai dizer: e quem eu vou dizer que me mandou? Quando o povo me perguntar quem é esse, que Deus é esse, o que eu vou dizer para eles? E aqui tem um dos nomes mais famosos de Deus, vamos dizer assim, que é o diga a eles que eu sou o que sou. Até a tradução desse eu sou o que sou, ela é problemática, porque do jeito que ela foi escrita, ela é escrita somente com consoantes. As vogais, elas mudam dependendo da tradução, que é aquele Y, H, W, H. Vocês já devem ter visto. Que é como eles dizem que é o nome de Deus. E é aqui que Deus se apresenta dessa forma para eles. E o Senhor vai dizer: diga para eles que eu sou o que sou. Na tradução mais literal do hebraico, esse texto pode ser lido como eu serei o que serei. Ou eu era, sou e serei. E qual é a diferença, por exemplo, desse nome de Deus para o nome que Deus apresentou para Abraão, Isaque e Jacó? Quando Deus aparece para Abraão, Isaque e Jacó, ele também é Deus, certo? Mas nessa primeira aparição ali para Abraão, Isaque e Jacó, o Senhor vai se revelar para eles como Senhor, como Deus, como aquele ser que criou os céus e a terra, como Deus Todo-Poderoso. É o que a gente vai colocar aí no sentido de Adonai, de Senhor mesmo. E também pode ser usado o Elohim, que é o que a gente também já ouviu falar, que tem esse mesmo sentido. Elohim não é algo que caracteriza especificamente o nosso Deus, o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. Elohim é um nome genérico que significa Deus. Então, aqui hoje, o que eu quero trazer para vocês é o sentido de transcendência, primeiramente, que foi a primeira forma que o Senhor se apresentou. O Deus de toda a terra, o Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso. Essa foi a primeira apresentação de Deus para Abraão, Isaque e Jacó. E qual é a diferença da apresentação de Deus agora para o povo de Israel? Deus está dizendo para eles: eu sou. E antes ele era um Deus todo-poderoso, o Deus que faz, o Deus que cria, o Deus que pode. E agora ele está se apresentando como o Deus da aliança. Eu sou com vocês, eu estarei no meio de vocês, eu serei com vocês. Então, a diferença da revelação que Deus faz aqui para o povo, tanto que quando Moisés perguntou: o que eu vou dizer para o povo? Moisés já tinha entendido, beleza. A gente está aqui num contexto egípcio, vocês se lembram? Que tudo era Deus, que existiam vários deuses, e a questão dos deuses era algo que o Senhor tinha como uma preocupação ali, de mostrar para aquele povo que Deus era soberano, que Deus era o Deus verdadeiro. Então, ele vem para o povo de Israel e vai dizer: eu sou o que sou, eu serei o que serei, eu estarei com vocês. Mais do que o Deus de toda a terra, mais do que o Deus criador, eu agora sou um Deus que vou andar com você, um Deus que habita com você. E essa é a diferença do contexto que a gente tem de transcendência e imanência. Já ouviram falar desses termos? Transcendência é aquele Deus todo-poderoso que habita no céu e que pode todas as coisas. Imanência é o Deus que anda comigo, é o Deus que habita no meu coração, é o Deus que se ocupa de cada pensamento, de cada palavra da minha vida, de cada passo que eu dou. Esse é o mesmo Deus, mas ele se revela de formas diferentes. Ali, para os nossos antepassados, para Abraão, Isaque e Jacó, ele se revelou como Deus de toda a terra. E aqui, enquanto povo, enquanto o Senhor está constituindo esse povo para dizer que esse é o povo dele, ele está dizendo: eu estarei com vocês. Então, é a esse nome que a gente está fazendo referência. Então, quando a gente pensar
em não tomar o nome de Deus em vão, que é o terceiro mandamento, a gente precisa pensar em todo esse contexto, do que significa o nome de Deus, de como Deus se revela. Nas Escrituras também a gente já viu várias vezes como o nome no contexto hebraico tem um significado muito mais forte do que tem para nós. Às vezes a gente vai descobrir o significado do nome da gente, a gente já é adulto, né? Ah, minha mãe achou bonito, deu esse nome. O que significa? Sei lá. Ou então não significa nada. Para esse povo, não. Tanto que eles não davam nome antes da criança nascer. Quando a criança nascia, eles davam o nome. Porque eles olhavam para ela, olhavam para o contexto, eles profetizavam sobre a vida daquela criança por meio do nome. Nós passamos aqui algumas aulas estudando os nomes dos filhos de Israel, os nomes dos filhos de Jacó. Cada nome tinha um significado. Na nossa cultura, a gente primeiro escolhe o nome, depois a gente vê o bebê, né? Nessa cultura, não. O nome tem todo um significado. E o Senhor sabia disso. O Senhor estava colocando ali aspectos do seu caráter. Deus é muito grande, Deus é muito poderoso, e não existe um nome que possa definir o Senhor. Porque se a gente pensar numa definição, a gente vai concordar que o que define limita, certo? E por quantos nomes o Senhor é chamado nas Escrituras? Dizem os judeus que é mais de 70. Eu nunca contei, mas, né, dentro dessas variações aí, eu acredito que existam mais de 70 mesmo. E, nesse contexto, a gente pensar que cada nome de Deus é uma revelação do caráter dele. É a gente poder conhecer um pouquinho de Deus através de cada nome, através de cada vez que ele se revela. Então, se a gente entender o nome de Deus como uma revelação do próprio Deus, a gente vai começando a entender por que é que o Senhor colocou aqui esse contexto de reverência ao nome dele. De aquele que tomar o nome de Deus em vão não será considerado inocente. É pecado. O Senhor colocou isso aqui muito claro. Nós estudamos aqui já antes que o Senhor, ele quer ser o nosso Deus, que nós não podemos ter outros deuses além dele. No segundo mandamento, nós já vimos que nós não podemos fazer imagens de Deus. Deus escolheu se revelar para nós por meio de vários nomes, por exemplo. Por meio de imagens, ele não escolheu. Então, o Senhor está dizendo, não faça de mim um ídolo. E nessa questão do nome de Deus também, se a gente pensar nesse contexto egípcio, cada deus tinha um nome diferente e os nomes deles se relacionavam àquilo que eles podiam fazer. O Deus disso, o Deus daquilo, o Deus daquilo outro. E eles tinham tanto um nome conhecido, o Deus de tal coisa, quanto um nome que significava o poder da magia que eles tinham. Então, se você descobrisse o nome, é tipo o Shazam, o abracadabra daquele Deus, você podia se apropriar do poder que ele tinha. O nosso Deus, não. Ele não permite que ninguém se aproprie do poder dele. Então, a relação que nós temos com o nome de Deus, ela é uma relação que precisa ser santificada, que precisa ser reverenciada. Então, dentro dessa teologia aí do nome de Deus, tem várias coisas que a gente pode falar. Por exemplo, esse tetragrama que a gente chama, que são essas 4 letras que foram reveladas aqui, os primeiros copistas da Bíblia, eles pegavam uma caneta diferente, uma tinta diferente, toda vez que eles tinham que escrever essas palavras. Eles tinham um nível de reverência altíssimo. Se existisse um papel que tivesse esse tetragrama escrito, ele não podia ser simplesmente jogado fora. Ele precisava passar por um ritual, uma cerimônia para que aquele papel fosse queimado, uma coisa muito reverente, porque ali estava escrito o nome de Deus. Você tem religiosos mais ortodoxos que não pronunciam o nome de Deus até hoje. Eles nem escrevem, eles entendem que a simples pronúncia, que a simples menção ao nome de Deus constitui-se a uma quebra desse terceiro mandamento. E a gente já viu também que o que eles tentam é elevar ao máximo a regra da lei
para que de maneira nenhuma eles consigam quebrar. Nem sem querer eles vão quebrar essa regra. Quando, na verdade, o que a gente precisa entender, o que a gente tem buscado é trazer o sentido dessa lei para o nosso coração, para que nós tenhamos um coração reverente com o nome de Deus, para que nós tenhamos um coração que entende que o nome de Deus tem um significado, uma revelação do próprio Deus. Então, para a gente continuar entrando mais, saindo um pouco da questão do nome e indo propriamente para a questão do tomar o nome de Deus em vão. Então tá, Camila, então é pecado eu falar, ai meu Deus, o tempo inteiro? Não é isso, né? Porque se fosse, não dava para ninguém mais. Tudo bem que também não é para a gente ficar falando o tempo inteiro como se fosse nada, mas também não é o fato de falar o nome de Deus que vai fazer você pecar. E o que é, então? Quando a gente vai para a tradução aqui desse tomar o nome de Deus em vão, ele tem 3 traduções possíveis. Primeiro, levantar o nome de Deus em vão, no sentido de mostrar, no sentido de revelar, no sentido de elevar mesmo, no sentido literal, elevar o nome de Deus em vão. O segundo sentido é carregar. É algo que você leva, que você tem com você. E o terceiro sentido é pegar, apropriar-se. Então, quando a gente pensa nesse sentido de se apropriar, a gente pode pensar no que a gente estava falando dos deuses egípcios. Você não precisava amar, conhecer e nem andar com aquele Deus. Se você simplesmente descobrisse como o poder dele funcionava, você se apropriava do poder dele e tinha ali o seu benefício, e tinha ali aquilo que você queria. E isso claramente é algo que o Senhor não quer que a gente faça com o nome dele. O nome de Deus não é um pirlim-pim-pim, um Shazam, não é uma senha secreta. Ai, meu carro estragou, em nome de Jesus vai funcionar. Não vai. Não é assim que Deus quer que a gente se relacione com o nome dele. Então, ali fazendo esse contraponto com os deuses egípcios, esse sentido de tomar o nome de Deus em vão faz sentido nessa tradução. Pelo menos para mim faz. A relação que nós temos com o nome do Senhor é uma relação de amor a Deus. Nós caminhamos, é um Deus que, além de ser o Deus do universo, é um Deus que anda comigo. Então, eu chamo pelo nome que Ele revelou para mim. Ele me disse que esse é o nome dele. Então, Ele quer que eu o chame assim, Ele quer que eu o conheça dessa forma. Então, a nossa relação com o nome de Deus é uma relação muito mais profunda do que simplesmente porque o nome de Deus possa me dar algum benefício. Nesse sentido de levantar também, a gente vai poder pensar nesses usos profanos e insensíveis de tratar o nome de Deus em qualquer conversa, levar de qualquer jeito, trazer o nome de Deus para sentidos que não existem. Na minha leitura devocional, eu estava passando agora por Jó, e uma coisa me chamou muita atenção. Quando os amigos de Jó vão falar a respeito de Deus, eles não mentem a respeito de Deus. Eles dizem coisas maravilhosas a respeito do Senhor. Mas a teologia deles estava errada. Ainda que eles falassem coisas verdadeiras a respeito de Deus, a forma deles de usar aquilo estava errada. Tanto que o Senhor repreendeu todos eles depois. Então, todos nós corremos esse risco todos os dias, de dizer coisas que Deus não disse. De usar o nome e a palavra de Deus de forma que Ele não usou. De forma que Ele não usaria. E eu acho, talvez, essa uma das formas mais complexas, porque tanto os amigos de Jó como a gente, muitas vezes, a gente
tenho certeza que aquilo ali está certo, tenho certeza que aquilo ali é a palavra de Deus. Mas aquele contexto, aquele lugar, aquele momento não era aquilo que Deus queria que se falasse em nome dele. Aquela não era a verdade sobre o coração de Deus naquela situação. E o mais grave é que isso só vai acontecer com pessoas que têm algum conhecimento de Deus. Porque a pessoa que não sabe nada de Deus, ela não vai te falar coisas verdadeiras sobre Deus num contexto errado. Então, é mais um motivo para que nós mesmos conheçamos a Deus, o seu nome, o seu caráter e aquilo que ele revela sobre nós. Porque pessoas que conhecem a palavra também vão poder dizer, em nome de Deus, coisas que ele não disse. E a única forma que a gente tem de se proteger disso é conhecendo o próprio Deus, é ouvindo o próprio Deus. É reconhecendo as revelações do caráter de Deus à medida que ele se revela para nós. E a terceira, e que eu considero a mais relevante, que é nesse sentido de carregar o nome de Deus. Vamos ler Romanos 2,17. Ora, você leva o nome de judeu, apoia-se na lei e orgulha-se de Deus. Você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior, porque é instruído pela lei. Você está convencido de que é guia de cegos, luz para os que estão em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, porque na lei há a expressão do conhecimento da verdade. E então, você que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Você que prega contra o furto, furta? Você que diz que não deve adulterar, adultera? Você que detesta ídolos, rouba-lhes dos templos? Você que se orgulha da lei, desonra a Deus desobedecendo a lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Como é que a gente toma o nome de Deus em vão? Como é que a gente blasfema o nome de Deus no mundo, entre aqueles que não conhecem ao Senhor? Se a gente fala e não vive. Se a gente carrega o nome de Deus em vão. Se a gente carrega o nome de povo de Deus, de igreja do Senhor, e não vive de acordo com o que Deus nos mandou fazer. Assim, nós carregamos o nome de Deus em vão. Nós blasfemamos o nome do nosso Deus. Nós fazemos do nome de Deus chacota no mundo, quando aqueles em quem o Senhor colocou o seu nome vivem de qualquer forma. Essa é a forma de quebrar o terceiro mandamento. Essa é a forma de tomar, de carregar o nome de Deus em vão. Você sabe, você conhece, você fala, você ensina, mas você não vive. E aqui no contexto de Êxodo fica muito claro. O Senhor vai pegar um monte de escravo e vai dizer, vocês são o meu povo, nação santa, sacerdócio real, povo escolhido de Deus. Durante toda a Escritura e durante toda a história da humanidade, esse povo é conhecido como o povo de Deus. Eu acho Deus muito corajoso, né? De pegar um povinho ralé e dizer, então, esse é o meu povo. Eu coloquei o meu nome neles. Agora vão viver carregando esse nome. Essa é a nossa função como povo de Deus. Carregar esse nome. Nunca em vão. Porque a gente quebra o mandamento quando a gente faz isso sem reverência, sem amor, sem conhecer o coração de Deus.
Mas o nosso objetivo, para que a gente nasceu, para que a gente existe, por que o Senhor nos fez povo, por que o Senhor nos uniu, por que o Senhor nos tomou para Ele? Para carregar esse nome. Paulo vai falar também, o nome que leva toda a família. Nós todos temos um mesmo nome, nós carregamos um mesmo nome, uma identidade de povo de Deus. E essa identidade revela o caráter de Deus para o mundo. Então, sempre que nós vivermos de uma forma irreverente, nos esquecendo de que nós carregamos esse nome sobre nós estaremos quebrando o terceiro mandamento. Nós estaremos carregando o nome de Deus em vão. E o Senhor diz também para Moisés: por esse nome, eu não fui conhecido por Abraão, Isaque e Jacó. Eu só estou revelando esse nome agora para você, para que você diga para o povo quem eu sou, para que você revele para o meu povo essa parte do meu caráter. E esse nome que Deus revela aqui, ele tem a ver com a aliança, ele tem a ver com a redenção, ele tem a ver com o plano de Deus para a humanidade. É isso que Deus está revelando aqui. É muito mais do que um nome, é tudo que esse nome carrega. Em João 8:58, Jesus vai dizer: antes de Abraão, eu sou. Então, o que o Senhor está revelando aqui é o plano de redenção dele. É o plano dele de andar com o seu povo. É o plano dele de quebrar toda a separação que existia entre um Deus lá no céu e um povo aqui na terra. Uma coisa que me incomoda muito é quando algumas pessoas dizem assim: Deus está muito ocupado com várias coisas para ficar pensando no que eu comi, no palavrão que eu falei. Se você só conhece o Deus, o Elohim, talvez. Mas eu tenho conhecido o eu sou o que sou, o eu sou, o eu serei. O Deus que está comigo, ele se importa com cada um dos meus pensamentos, com cada palavra que eu digo. E não é para me acusar e me condenar e me mandar para o inferno. É para viver um relacionamento verdadeiro, profundo e eterno. Aqui o Senhor está se revelando como esse Deus presente, como esse Deus perto. Uma coisa muito interessante também quando a gente vai... Nós estudamos José aqui durante vários domingos. E algo que me chama muita atenção, quando tudo começa a dar errado para José. Se a gente pensar no Deus Todo-Poderoso, no Deus que faz, no Deus que tem todo o poder, nessa primeira característica de Deus que nós falamos hoje, esse Deus estava simplesmente parado, olhando as coisas acontecerem, porque estava dando tudo errado. O Deus que podia fazer qualquer coisa não estava fazendo nada. E sempre que isso acontece, aparece assim na história de José: e o Senhor estava com ele. Então, ainda que aquele Deus, Elohim, o Deus Todo-Poderoso, nesse momento não esteja fazendo nada, você olha e você fala: Deus não está fazendo nada, porque não é possível. As coisas vão de mal a pior e cada dia piora. Nós temos ainda o caráter de Deus conosco. Deus está conosco, assim como Deus estava com José. Esse Deus imanente é o Deus que habita no meio do seu povo. É um Deus que escolheu morar dentro de nós.
E quando a gente vai entendendo essas revelações do nome do Senhor, isso vai trazendo fé, isso vai trazendo paz ao nosso coração. Esse Deus que a gente pode chamar de Yahvé, a gente pode chamar de Jeová, que são todas tentativas de pronunciar esse nome. Esse é o Deus que nós conhecemos por experiência. Era isso que Deus estava chamando esse povo para viver. Vem andar comigo. Eu estarei no meio de vocês. Eu vou junto com vocês. Quando Deus dá um passa fora na galera que eles não entendem nada, faz tudo errado, e Deus fala, chega. Moisés fala, se você não for comigo, não me faz ir, não me manda ir, eu não quero. Porque eu conheci o Deus que é comigo. Eu conheci esse Deus na sua imanência. Deus, ele se coloca aqui de uma forma tão diferente que ele se permite ser rejeitado. O Deus Todo-Poderoso, Deus do Universo, Deus que pode todas as coisas, é como se ninguém pudesse rejeitar. Ninguém pudesse contestar a existência de Deus. É só você olhar para o céu, é só você olhar para as montanhas, é só você prestar atenção. Não há como rejeitar a existência de Deus simplesmente olhando para o universo. Agora, esse Deus que se revela, eu sou, eu estou, na sua imanência, ele pode ser rejeitado. E durante toda a história de Deus com seu povo, Deus vai buscar o coração desse povo. Eu vou escrever a minha lei no coração de vocês. Eu quero você para mim, eu quero você perto de mim, eu quero você andando comigo. Eu quero que você me ame. Eu quero que você esteja comigo. Eu não serei somente o Deus de toda a terra, o Deus Todo-Poderoso, porque sim, eu sou tudo isso. Mas o meu convite para você é que você seja parte desse povo que conhece o Deus que está. E quando nós entendemos isso, nós temos um apreço, uma reverência muito maior pelo nome de Deus. E não é simplesmente não fale, não escreva, não toque, senão vai todo mundo para o inferno. É uma relação de amor pelo nome de Deus e por quem Ele é. Vamos ler Filipenses 2:5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornou-se semelhante aos homens, e, entrando em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. E por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome, o nome que está sobre todo nome. Quando nós falamos do nome de Deus, quando nós nos lembramos do nome do nosso Senhor Jesus, esse nome realmente tem poder. Não como o dos deuses egípcios, mas muito maior. É um nome que está sobre todo nome. Vamos ler Romanos 10:13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
Existe poder nesse nome. Vamos ler Atos 3,16. Aqui em Atos 3 está contando a história do mendigo aleijado que foi curado. Vamos começar em Atos 3,6. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando pela mão, ajudou-se a se levantar. Imediatamente, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Vamos pular para o 16. Aqui, Pedro está no templo já, pregando, explicando o que aconteceu ali. Pela fé, no nome de Jesus. Na Bíblia de vocês está escrito assim também? O nome curou este homem, que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu essa saúde perfeita, como todos podem ver. Então, se você não sabia ou se você não cria que o nome de Deus tem esse poder, que você saia daqui hoje sabendo, crendo, reverenciando e amando esse nome. É por isso que nós não tomamos esse nome em vão. É por isso que nós honramos, reverenciamos esse nome, porque ele tem poder. Ele tem poder de salvar, ele tem poder de curar. Vamos ler Atos 19, 13? Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus a quem Paulo prega, eu os ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhe respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas e vocês, quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram para casa nus e feridos. O problema está no nome? O nome é sobre todo nome. É poderoso, é santo, salva, cura, liberta. Mas, diferente dos deuses egípcios, o Senhor não deu o nome dele para que qualquer um tomasse e fizesse o que quisesse com o poder desse nome. Aqueles que conhecem o dono do nome estão autorizados a carregar e a usar o poder desse nome. Quando nós falamos algo em nome de Jesus, nós temos uma chancela de Deus para fazer a vontade dele na terra. Nós não podemos usar o nome de Jesus para fazer algo que ele não faria. Esse nome é poderoso para fazer cumprir a vontade e o propósito de Deus na terra. Aqueles que conhecem esse nome, como o próprio demônio falou, Jesus eu sei quem é e Paulo também. Que os espíritos imundos reconheçam quem nós somos, autorizados a usar o nome de Jesus para libertar, para curar, para fazer aquilo que Jesus faria. Como eu falei no começo, eu acho Deus muito corajoso. Você daria o seu nome para qualquer um no meio da rua e falar, está aqui, ó, assina. O que você falar no meu nome está falado. Você recebeu isso do Senhor. Você recebeu isso do Senhor. Você recebeu isso do Senhor. Você conhece esse Senhor?
Porque os demônios creem, estremecem e obedecem e se rendem ao poder do nome de Jesus. Mas quem é que está usando esse nome? Essa procuração está valendo? Ou nós estamos profanando o nome do Senhor no meio dos gentios, no meio daqueles que não o conhecem? João 17, 26. Eu os fiz conhecer o seu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Essa foi a oração que Jesus fez ao Pai por cada um de nós. Nós conhecemos o nome do Senhor e nós continuaremos a conhecer esse Deus que se fez carne. Eu estava estudando isso aqui essa semana e um pastor estava dizendo que nós geralmente colocamos alguma máscara quando nós não queremos ser conhecidos, certo? Se eu quero chegar aqui e ninguém saiba quem eu sou, eu posso cobrir o meu rosto. Mas Deus, ele cobre o rosto para se revelar. Ele coloca uma máscara, ele coloca um nome. Ele diz, eu vou me revelar para você, mas você não pode me ver inteiramente. Então, eu vou me cobrir para que você possa me ver, saber quem eu sou, ter uma experiência comigo, ainda que você não possa me ver por completo. Porque se eu te mostrar tudo o que eu sou, sinto muito. Uma bomba atômica é pouco. Você vai se desintegrar completamente. Então, eu vou me cobrir. Então, eu vou me colocar numa forma humana. Eu vou vir como um bebê. Eu vou nascer na terra para me revelar para você. Eu vou te contar um dos nomes que eu tenho para que você saiba quem eu sou. Eu vou andar no meio de vocês para que vocês saibam quem eu sou. E aqui o Senhor diz, eu lhes fiz conhecer o seu nome, Pai, e eu vou continuar fazendo. E nós vamos continuar conhecendo o nome de Deus por meio de Jesus. Aquele que revela o Senhor, que revela o seu caráter, que revela o seu nome, que revela o seu amor. E para que nós conhecemos o nome de Deus? Para fazer mágica, bruxaria em nome de Deus? Para que o amor que tens por mim esteja neles e para que eu esteja neles. É por isso que conhecer e reverenciar o nome do Senhor é tão importante. Porque é mais do que o nome. A nossa relação com o nome de Deus é uma relação ímpar. Não existe nome como esse. O nome de Jesus é o nome sobre todo nome. E não é o nome, a junção de letrinhas em si. Porque se a gente pensar Javé, Jeová, Jesus, no hebraico nem J existe. Vai ser Yavé, Jeová, Yeshua, Yerushalaim. Então a gente fala tudo errado. Então, em tese, dizer em nome de Jesus nem iria funcionar, porque está errado, né? O poder está na junção das letrinhas. Ou está em conhecer o dono do nome, em crer no poder do dono do nome, em crer que nós somos autorizados a usar esse nome para fazer o que Jesus faria aqui na terra. Para finalizar, vamos ler Isaías 57, 15. Pois assim diz o alto, o sublime,
o que vive para sempre e cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito, o humilde de espírito, para dar um novo ânimo ao espírito humilde. Essa é a revelação do nosso Deus. Aquele que tem o nome sobre todo nome, todo-poderoso. É isso que ele está dizendo aqui. Eu habito sim no alto do monte. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Eu posso, eu faço, eu aconteço. Eu crio e eu destruo o que eu quiser. Mas eu escolhi habitar também no coração do contrito. Naquele que reverencia o meu nome, naquele que crê no poder do meu nome, naquele que me ama, naquele que busca me conhecer. Esse Deus, ele habita nesses dois lugares ao mesmo tempo. Ele escolheu habitar nos nossos corações. E é por isso que nós não vamos tomar o nome do nosso Deus em vão. E é por isso que nós vamos reverenciar, amar e crer no poder do nome de Jesus, que ainda hoje cura, salva e liberta. Eu creio. E nós vamos crer e viver de forma a carregar o nome do nosso Deus e fazer por meio dele aquilo que ele faria. Amém? Senhor, nós te glorificamos, Pai. Nós reconhecemos que tu és o Deus de toda a terra, que tu estás assentado num alto sublime trono, que principados e potestades reconhecem a tua autoridade, que o Senhor venceu o pecado e a morte, e tem todo o poder, governa sobre os céus e sobre a terra, e não há nada que esteja fora, Senhor, da tua autoridade. Nós nos dobramos, Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor, crendo que tu és o Deus Todo-Poderoso. E, Senhor, nós queremos te agradecer, porque sendo tudo isso, o Senhor escolheu andar no meio do seu povo. O Senhor escolheu andar no meio de nós. O Senhor escolheu se revelar para nós, tão indignos, tão pequenos. Nós queremos dar glórias ao teu nome. Nós queremos te glorificar com a nossa vida. Nós queremos te honrar, Senhor. Nós queremos carregar o teu nome com amor e orgulho. Nós queremos, Senhor, levar o teu nome. Nós queremos fazer a tua vontade. Queremos conhecer o teu coração, Senhor, para viver diante da tua presença, Pai. Nunca seremos dignos desse poder, dessa graça, mas o Senhor nos deu o poder, nos ajuda a viver de forma compatível com o que o Senhor tem para nós. Nos ajuda, Senhor, a viver essa verdade, a viver isso de segunda a segunda, Senhor. Cada vez que tivermos que tomar uma decisão, cada vez que tivermos que nos calar, cada vez que tivermos que suportar, que sofrer o dano, por amor ao teu nome, Jesus, nos faz te conhecer. Assim como Jesus disse que continuaria revelando para nós o seu nome. Faz assim nos nossos corações, escreve no nosso coração a tua lei, para que a nossa alegria, Senhor, seja caminhar segundo a tua vontade. Que não seja peso, que não seja dor na nossa vida te obedecer, mas que seja a alegria do nosso coração, Senhor, fazer a tua vontade. No nome santo de Jesus eu te peço, Senhor. Amém.